Oi, pessoal! Hoje estamos aqui abrindo o 8º episódio do Gataiada Podcast. Estamos muito felizes em receber a médica veterinária Paloma Coutinho, que é super atuante na causa animal, e a gente precisa contar para vocês a história dessa mulher incrível. Seja bem-vinda, Paloma. Muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada, gente, pelo convite, tá? É um prazer estar participando do podcast, falar um pouquinho mais, né, sobre os nossos amados gatinhos e a causa animal. Olá, pessoal, eu sou Vanessa, a dose de senso comum do podcast. Estou aqui mais uma vez dividindo, né, essa experiência maravilhosa com o Vitor e com nossa convidada Paloma. E hoje é um dia mais que especial, porque Paloma teve uma participação muito importante na minha vida, né? Ela salvou a vida da minha gatinha Glenda, que passou aí por uma situação de lipidose hepática, né, que é o grande temor de tutores de animais. É uma doença muito perigosa e graças a atuação dela, dos estagiários, de toda uma equipe muito competente. Minha gatinha tá aí, viva, firme e forte. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos públicos à Paloma, a Vitor também, né, que participou. Hoje também é um dia especial porque depois de mais de um ano de podcast, a gente finalmente fez o batismo das nossas gatinhas pretas, que são a Rita e a gatinha Lina. E precisamos da ajuda de vocês para batizar nosso gatinho rosa. Então, vocês podem botar aí nos comentários se vocês tiverem ideias de como chamar o nosso gatinho mascote, porque já é mais do que Mais de um tempo, ano, né? né? Já temos mais de um ano de podcast e os coitadinhos estão ali sem serem citados, sem ter o nome. Achei desumano. Mas é Precisamos. isso, precisamos. Então, Paloma, mais uma vez, obrigada por estar aqui. E eu queria saber de você, assim, para a gente começar a nossa conversa, como foi que surgiu o seu amor pelos felinos? Então, né, o amor pelos animais em geral começou desde pequena, né, desde criança mesmo, mas aos felinos em especial, durante a graduação, né, onde eu fiz estágio numa clínica especializada para gatos. Até fazer estágio nessa clínica eu gostava mais de cães, eu achava, né, que eu gostava mais de cães. E aí lá eu conheci uma gatinha, né, que era a mascote da clínica, infelizmente no ano passado ela veio a óbito, a Mimi. E a Mimi me mostrou assim, né, o quanto os gatos eles são encantadores, o quanto eles são especiais, o quanto eles podem ser amorosos, né, podem ser em algumas situações, né, até mesmo gatinhos de colo. E a partir daí foi que realmente assim o amor pelos felinos aflorou. E há quanto tempo, Paloma, você atua na causa animal? Eu comecei a atuar na causa animal, né, indiretamente desde a graduação, participando de mutirões de castração, ajudando ONGs, né, sendo voluntária, em alguns mutirões, por exemplo, né, de limpeza em região de lar temporário, ajudando a colônia de Piatã. Então, de forma indireta durante a graduação, mas assim, de forma mais direta realmente após me formar. E tem mais ou menos quanto tempo que você se formou? Eu tenho 7 anos de formada. Eu entrei na faculdade, né, em 2010 e formei em 2017. Legal. Então, assim, pela sua resposta, dá para ver que o início da sua atuação já foi muito relacionado à ajuda à causa, né? Isso. Então, você consegue pensar em algum momento específico que despertou essa sua vontade de ajudar? Assim, as redes sociais, né? A gente vê o quanto os protetores ali, eles são deixados de lado, de certa forma, o quanto os protetores, eles acabam atuando sozinhos, né? Sem uma ajuda ali de um profissional capacitado para fornecer orientação em muitos aspectos, em ajudar de uma forma mais direta. Ver, né, a quantidade de abandonos também, que infelizmente, né, na nossa cidade existe, e a gente acaba, eu costumo dizer, né, que o trabalho do protetor é um trabalho de formiguinha, que a gente recolhe um aqui, consegue adoção para um ali e são abandonados 10, 20, e isso aí realmente me fez, né, despertar esse olhar para a causa animal. É aquele famoso enxugar gelo, né? Que a gente já É, falou nos Exato. episódios, né? isso, sempre senti que não tá fazendo bastante, né? É uma sensação muito cruel. Muito. Infelizmente. E conta pra gente por que a medicina veterinária. Aquela velha história, né, de que toda criança quer ser quando crescer. Eu ouço, inclusive, né, assim, de primos, crianças que eu convivo, né, que quer ser veterinário quando crescer, e eu fui uma delas também. A diferença é que alguns realmente, né, levam isso aí para a vida, né, e foi o meu caso. Cheguei, claro, né, durante a adolescência a fazer algumas mudanças, pensei em outras coisas. A pobre da minha mãe enlouquecia lá, porque eu falava em ser dançarina, falei em ser delegada, enfim. Mas eu realmente optei pela medicina veterinária, né? À medida que fui amadurecendo, vi que realmente era o que eu queria e hoje eu sou feliz realmente com o que eu faço. Não me vejo, né, fora da área.
meus estagiários, né, sabem, eu sempre brinco, né, que eu quero me aposentar e etc, mas eu realmente não me vejo fazendo outra coisa, pelo menos não hoje, que não seja atuando como médica veterinária. Em especial, médica veterinária de gatos. Realização profissional não é algo muito fácil hoje em dia, né? Você realmente fazer algo que te faz feliz, que te preenche. E o trabalho voluntário acaba ocupando grande parte dessa atuação profissional. Em algum momento você imaginou que isso ia acontecer, que realmente o voluntariado para a causa animal ia ocupar, assim, preencher tanto da sua vida profissional? Não fazia ideia. Não fazia ideia, foi algo que realmente, assim, né, foi acontecendo. E hoje, né, muitos protetores me indicam para tutores, né, que adotam animais com eles e etc. Justamente eu ouço muito das pessoas, assim, né, que eu sou uma médica veterinária com um olhar mais humano, que eu acho que isso é importante. Então, eu realmente não fazia ideia, não. Não fazia dessa atuação. Não, isso é muito bacana, né? É. Me sinto realmente feliz, né, e realizada por ouvir feedbacks desse tipo. Isso, a gente vê que é algo que foi acontecendo naturalmente, né? Que acabam sendo. É aí que a gente percebe que a gente está no caminho certo quando a própria vida vai nos levando nessa direção. E é muito comum Exato. também, né, as pessoas ainda estarem no processo ali, terminou a escola e tudo, e ainda fica naquela de o que é que vai fazer, o que é que vai cursar. Muita gente ainda sai sem essa noção, né? Então, quando você. E é muito comum as pessoas começarem uma graduação, mudar e ir para outras áreas, até às vezes formar e fazer outra graduação, né? E é Sim. bacana quando a gente consegue se encontrar realmente naquilo que a gente ama fazer. Né? E Verdade. nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Com certeza. E agora me fala por que é que você escolheu medicina felina. A medicina felina foi após eu concluir, né, meu curso realmente, tá? Apesar de ter feito, né, estágio só com gatos, como eu mencionei, né, anteriormente aí durante a graduação eu fiz estágio, né, numa clínica só para gatos. A priori eu não saí da faculdade com esse desejo. Eu queria ser oftalmologista veterinária. Quem me conheceu na época, eu respirava olho. Se eu pudesse ter feito estágio com todas as oftalmologistas veterinárias aí, eu teria feito. Então, eu vivia falando que eu queria ser oftalmo e etc. Se eu não me engano, depois de 1 ano e meio de formada, né, eu trabalhando em algumas clínicas onde eu era plantonista, e eu percebi, assim, que faltava algo no atendimento de gatos, aí me fez olhar esse despertar. E por que não a medicina felina? Se eu gosto tanto de gatos e eu vejo essa necessidade de mais profissionais especializados em felinos, e por eu não ser muito fã de cirurgia, né, para ser um oftalmologista, eu precisava ter um olhar mais voltado para essa parte de cirurgia oftalmo. E aí eu optei, né, por fazer a graduação realmente em medicina felina e hoje eu sinto que eu realmente fiz uma boa escolha, né, que eu deveria ter escolhido isso desde o início, porque hoje é realmente o que eu quero, né, todos os cursos que eu faço, todos os congressos que eu vou, realmente é voltado, né, para a medicina felina, em como melhorar esse atendimento, como melhorar essa abordagem, né, gosto bastante, inclusive, de ensinar, né? Eu acho que a gente precisa, né, propagar informação e eu acho que o médico veterinário é a melhor pessoa para fazer isso, né, quando se trata. Então, gosto de ensinar as pessoas como fazer um melhor atendimento, como atender, né, o gatinho da melhor forma e conduzir da melhor forma. Então, acho que realmente foi por isso. Porque tinha que ser. E porque tinha que ser, com certeza. Você ainda super realizada, né? Chega a gente ver brilho nos olhos, ela falando, né? Com muito carinho. A Exato. medicina felina. E agora uma pergunta que a gente faz, né, a todos os nossos convidados, e com você não seria diferente, quantos gatos você tem? E eu quero saber também não só os que moram com você, mas os agregados, né? Porque ao longo da sua carreira, obviamente, você já se conectou, já conheceu diversos felinos e alguns têm um lugar especial na sua família animal, ainda que não morem com você. Quantos são? Por escolha, só uma, tá? Eu costumo dizer isso direto, né? Por escolha, eu só teria uma gatinha, que é a gatinha que mora comigo hoje, né? Da Lilinha, minha primogênita. Mas eu tenho uma outra gatinha, né? Pérola, que mora com minha tia há 4 anos atrás, no início da pandemia. Minha prima, que na época tinha 8 anos, estava se sentindo muito sozinha, desenvolvendo, né, inclusive, alguns problemas emocionais decorrentes disso, e aí a gente achou melhor, né, a adoção de um gatinho para conviver com ela, e eu costumo dizer que é guarda compartilhada, né, que eu sou a mãe da Pérola também. E tem mais dois agregados, né, que é Theo e Quindim, que foram gatinhos que eu resgatei, então, inicialmente o objetivo, né, era colocar eles para adoção, na verdade, cheguei a divulgar, Quindim foi de uma ninhada, né, que eu resgatei em 2020, e ele cresceu arisco e acabou não sendo adotado, então, assim, hoje eu nem divulgo mais ele, porque ele já vai fazer 4 aninhos, então eu cuido dele realmente como se fosse filho, e o Theo, que eu resgatei, vai fazer 2 anos, agora em setembro, no dia 16 de setembro, e ele é portador dos vírus, né, da FIV e da FeLV. E aí, por conta disso, infelizmente, é muito difícil a adoção, a gente conseguir, né, a adoção para gatinhos com FIV e FeLV. E Theo foi ficando, e hoje ele é meu filho.
Hoje eu nem divulgo mais, porque eu sempre falo assim, né? Eu não sei se ninguém vai cuidar dele como eu cuido. Porque apesar dele não morar comigo, ele realmente tem o cuidado que eu tenho com os meus gatos, com as minhas gatas. Isso É, acontece muito, né? Com muita frequência. E aí ainda falando, né, de agregados, ainda tem, né, os gatinhos que eu amadrinho, né? Sou madrinha de um aqui, madrinha de um ali, peço para alguém adotar e me responsabilizo pelos exames, pela castração, pelas vacinas anuais, que aí se for colocar na conta deve ter uns 5. foi até bom você comentar, né, sobre FIV, FeLV. Ainda existe muito preconceito, né? Infelizmente. Os felinos que são portadores desse vírus, né? E a gente tem como manter uma qualidade de vida, né, para eles. Exatamente. E assim, o meu Theo tem as duas doenças, né? E eu sempre falo, quando eu atendo, né, algum gatinho mesmo com FIV, principalmente o diagnóstico da FeLV, né, que é mais assustador, e às vezes o tutor já vai com aquele olhar, né? Eu sempre falo, ó, FeLV, FIV, FeLV não é sentença de morte. E aí eu uso o exemplo dele. Quando eu resgatei Theo, ele tava bem acabadinho mesmo. E eu olhava pra ele e falava, esse gato não vai viver muito. E ele vai fazer 2 anos comigo, e eu já resgatei ele adulto. Então, assim, e saudável. Muito saudável, pra não dizer que Theo nunca teve nada. Uma vez ele ficou gripado, né, espirrando, que aí acaba sendo comum. Mas foi a única coisa assim mesmo. Todas as vezes que eu faço o check-up dele, está tudo ok, eu faço check-up nele pelo menos, né, 3 vezes no ano, porque é o cuidado, né, que a gente tem que ter com o gatinho FeLV. Precisa de um check-up a cada 4 meses, mais regular, né, de forma mais regular. E ele tá muito saudável, graças a Deus. Todas as vezes que eu vou visitar ele, eu digo a ele, meu filho, você vai viver 10 anos, se Deus quiser. Amém. Se Acontece depender, a também, gente vai. sem Deus, né? Com todos esses cuidados com esse amor, não tem como não, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas realmente têm esse preconceito, né? Eu já vi casos de pessoas falarem assim, eu vou fazer o teste de FIV e FeLV e vou ver se vai dar positivo, porque se der positivo eu não vou adotar. Então, Palominha, eu queria muito que você falasse um pouquinho assim mais sobre isso, assim, para que as pessoas abrissem essa mente de dar oportunidade para os gatos que são portadores, né, ou da FIV ou da FeLV. A FeLV geralmente ela debilita mais, né, o sistema imunológico que a Isso. FIV, né? Isso. A FIV, né, é o vírus da AIDS felina, né? O vírus da imunodeficiência felina. E ela predispõe também a algumas infecções oportunistas, né? A exemplo de quadro gripal, né? O quadro do complexo respiratório felino. Pode predispor a neoplasias de forma mais branda, né, do que a FeLV. E a FeLV, ela é um pouco mais cruel mesmo. Eu costumo dizer que a FeLV, quando ela decide, né, debilitar o organismo do animal, ela vem com tudo, infelizmente. Por isso que muitas pessoas não adotam, né? Porque tem a questão do apego emocional. E assim, eu costumo muito dizer, né? A gente não tem como prever o quanto tempo um gatinho FeLV vai viver. A FIV já é mais fácil de lidar. Tem um pacientes FIV positivos de 10, 11 anos de idade. Já a FeLV, né, a estimativa de vida, segundo os estudos, é de 3 a 5 anos. Porém, eu já peguei gatinho FeLV positivo de 8 anos de idade, de 9 anos de idade, foi o mais velho que eu peguei. Então, assim, né, nada ciência não é matemática, Exato. né? Esse de 10 anos. Eu Tá não sei vendo? se ele adquiriu a FeLV depois, se ele já... Aham. Mas ele tem 10 anos hoje, tem FeLV. E aí, assim como eu já perdi, né, gatinhos com meses com a FeLV. Então, assim, a gente não tem como decidir isso, mas é o que é que eu sempre falo, né? Inclusive, em 2022, em agosto de 2022, eu consegui adoção para uma gatinha FeLV que a tutora, ela me pediu, né, no dia de entregar ela falou, eu quero fazer o teste de FIV e FeLV. Porque se ela tiver FeLV, eu li que predispõe a linfomas e etc. E eu perdi um cachorrinho com linfoma, não vou querer adotar ela. Ela foi muito sincera. E aí, pro meu azar ou sorte, né? Eu acho que as coisas ela realmente acontecem porque tem que acontecer. A gata testou positivo para FeLV. Inclusive, na época, ela convivia, né, lá na minha laje com o Theo. Eu acho que foi ele que me passou para ela. Na época, eu alimentava os dois. Ou vice-versa. E aí, ela me falou isso, e o teste deu positivo. Ela foi pra casa, né, não levou a gatinha. Quando foi finalzinho da tarde, eu já indo embora, né, saindo do trabalho, ela me mandou mensagem. Paloma, eu tava pensando, né, que pelo menos eu deveria ter trazido ela pra casa pra fazer lar temporário. Ó, o golpe do lar temporário. E aí eu falei pra ela, ó, fulana, se você decidir fazer isso, assim, eu só preciso que você entenda, né, que uma vez ela indo pra sua casa, é difícil encontrar um adotante pra um gatinho FeLV. Eu não tenho como prever isso, se ela vai ser adotada em 10 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Infelizmente não consigo. E a partir do momento que ela vai estar, né, no celular, ela vai ter que ficar até a gente conseguir um adotante.
E aí ela conversou com o esposo e decidiram levar. E aí, né, a gente fez o PCR, né, que é o exame confirmatório, que leva tempo para sair. Eu passei uns dias até sair esse PCR, né, pedindo a Deus que realmente ela não fosse FeLV positiva, que tivesse tido só contato com o vírus, mas que se ela fosse, que, né, tocasse no coração daquela tutora e que ela decidisse adotar. E aconteceu. Ela realmente, a gata no primeiro dia parecia que estava se sentindo em casa, assim. E ela sempre teve cachorro, né? Ela falava, meu Deus, eu não podia imaginar que um gato pudesse ser tão carinhoso. Ela é uma gata de colo, minha mimosa é uma gatinha de colo. E assim, então eu tenho, né, experiências positivas de adoção de gato FeLV. É difícil, mas não é impossível. Eu conheço alguns protetores também, né, que têm experiência de adoção. E mimosa tá aí, 2 aninhos também, depois do diagnóstico, viva, feliz, numa casa, né, com muito amor, com muito cuidado, fazendo o check-up dela de forma regular, vacinações de forma regulares. E eu aqui feliz, né, por ter conseguido um lar para ela e principalmente, né, conscientizar essa tutora que um gato FeLV pode viver bem e que ela não caiu no colo dela por nada, né? Exatamente. Eu acho que nada acontece por acaso, então é porque realmente ela tinha que ser a mãe de Mimosa. E eu que tinha que ser a portadora disso aí. Você que tinha que encaminhar isso, né? Fazer acontecer. Então, gente, adotem gatinhos FiV, FeLV. Vocês podem sim proporcionar uma vida saudável para eles, uma qualidade de vida, eles podem proporcionar também muito amor para vocês. E aí só tocando ainda nesse ponto, né, e uma coisa que eu sempre falo, não é que não tem nenhum gatinho, porque é claro que a gente não pode expor, né, esse é um dos motivos, inclusive, né, do Theo não estar na minha casa. Eu tenho uma gatinha FiV negativa, né, a gente também não pode estar expondo o nosso gatinho dessa forma, por mais que exista vacina, nenhuma vacina é 100%, mas o que é que eu falo? Se não tem nenhum gatinho em casa e deseja adotar um gatinho, escolha aquele gatinho que tem menor probabilidade de ser adotado, um gatinho com FiV, um gatinho com FeLV, um gatinho paraplégico, né, tem uma protetora que eu ajudo, que ela tem vários gatinhos paraplégicos e que ela é maravilhosa. Você conhece, né, que é a Erika da Dom Felino. É... Um gatinho tigrado, que infelizmente a gente sabe que as pessoas não adotam gatinhos tigrados, inclusive minha primogênita da Lilinha é uma tigrada, a tigrada mais linda desse mundo. Então, assim, pensar, né, naqueles que têm menor probabilidade de ser adotados. Para fazer a diferença, eu acho que o médico veterinário, o protetor, a gente, né, que tem um olhar diferenciado, a gente precisa realmente fazer a diferença. Fazer a diferença é escolher, né, aquele que não serão escolhidos por outras pessoas. Perfeito. Isso, esse testemunho de Paloma é muito importante, né, para a gente perceber. Primeiro, tocando no assunto dessas doenças que são bastante tabu, né, no meio animal, que são a FIV e a FeLV, nós tivemos aqui um belo depoimento de que é possível você levar um gatinho para casa e ele viver longamente. E assim, gente, ainda que não viva, fazer valer enquanto ele está com você, porque tudo pode acontecer, né? Exato. Gatos saudáveis também têm doenças, também têm intercorrências, têm problemas, então o Exato. importante é realmente fazer valer enquanto ele está com você, tornar aquela vida especial enquanto ela existe, né? Ainda que seja um gatinho doente, um gatinho paraplégico, um gatinho que custa ser escolhido, ele pode ser muito especial para você. Então, eu achei essencial o depoimento de Paloma. E eu queria aproveitar o gancho para fazer também uma pergunta aqui sobre como você se sente quando você viabiliza a adoção de um gatinho, quando você salva a vida de um gatinho e ele se torna parte de uma família, em especial quando é um gatinho numa situação, um gatinho ou uma gatinha, numa situação assim mais difícil, que tem mais dificuldade de ser adotado e de conseguir uma família. Como é que você se sente? Assim, muito feliz, né? Realizada. Eu acho que seria a palavra, né, correta. Principalmente porque, assim, eu sempre faço entrevista, né? Procuro dar a melhor vida enquanto tá, né, sob os meus cuidados, e eu quero que a pessoa que vai adotar, ela mantenha isso. Então, quando a gente consegue, né, um adotante que entenda essa importância, né, que realmente agarre a causa e diga assim, não, esse animal agora é parte da minha família, realmente é gratificante, né, você vê que você salvou aquela vida e que você conseguiu encaminhá-la para adoção, e que hoje ela faz parte de uma família, né, faz parte de um lar, e que tem a melhor vida possível. Eu costumo sempre dizer, né, e imagino que todos os protetores também pensem assim e falem isso. A gente não vai salvar o mundo, mas a gente pode salvar a vida daquele animal. A gente muda a vida daquele animal que a gente salvou. E isso faz toda a diferença. Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim, né? Ai, mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso, eu não tenho aquilo para levar, para fornecer o cuidado que precisa e etc. Mas às vezes você coloca uma água para um cachorro que está ali na sua porta, passando fome, passando sede. Você comprar uma ração, né, e alimentar naquele dia, você já está fazendo a diferença na vida daquele animal. É bem isso. A gente já falou sobre isso também algumas vezes, né? Nos episódios anteriores. E se cada pessoa fizesse um pouquinho para salvar a vida só Exato. daquele gatinho, cada um salvasse de um gatinho só,
Ave Maria, a gente Já teria muita diferença. já teria muita diferença na vida dos animais abandonados em si, né? Salvador tem muitos animais abandonados, né, gente? Exato, É muito. difícil realmente conseguir. Então, é aquilo que a gente fala também sobre, às vezes a gente vai ser a única pessoa ali do dia que vai dar aquela água e aquela comida para aquele animal, entendeu? Exatamente. Então, o que a gente puder fazer realmente para ajudar, para contribuir, é muito importante que a gente realmente faça, né? Isso. Me diz, Palominha, qual foi para você o momento mais difícil, assim, da sua vida profissional, enquanto médica veterinária, que tem esse olhar sensível, né? Essa sensibilidade para a causa animal? Assim, eu não consigo te dizer um momento mais difícil, porque tiveram alguns momentos, né, assim, que me marcaram e me marcaram de uma maneira, assim, que me entristeceu, né? Lembro de um mesmo, 2020, se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, eu trabalhava, né, numa clínica, e já tava largando o plantão, né, e chegou um cachorro, né, na época eu ainda atendia cães, um cachorro baleado. Né? E aí a tutora chegou desesperada ali, sem conseguir muito mesmo falar o que é que estava acontecendo, mas assim, ele tomou um tiro no tórax, e ela disse que estava tendo uma operação policial e que o cachorro pulou no muro, no que ele pulou no muro e latiu, o policial atirou. E assim, era uma cirurgia extremamente caríssima, né, que a gente não tinha como dar certeza de que o animal ia resistir porque ele havia perdido muito sangue e a tutora não tinha dinheiro para nada. Ela só chorava aquele desespero. E eu chorava junto com ela, porque infelizmente, né, tem situações que a gente fica de mãos atadas, né, e principalmente por ser uma situação assim, a gente via que aquele animal era a vida daquela tutora e que ela estava de mãos atadas e a gente também. Aconteceu, né? Fizemos algumas medicações, estava eu e a colega que estava me cobrindo, para dar um suporte ali, mas infelizmente ela assinou o termo e levou para casa. No dia seguinte, quem estava no plantão novamente? Eu. Quem chega? Ela. Desesperada, o animal morrendo, infelizmente, e a gente teve que fazer a eutanásia, porque ele estava em sofrimento, né? E ela não tinha o que fazer. Foi final de semana, então assim, não tinha UFBA, né, que acaba sendo mais em conta, não tinha Unifax, não tinha quem recorrer. Nessa época não tinha, né, tantas clínicas populares como tem hoje, enfim. E a gente teve que fazer a eutanásia para aliviar o sofrimento daquele animal. Mas assim, de uma situação que é muito triste, né, da forma como ocorreu, porque não era um animal que estava doente, que estava com, né, com uma doença degenerativa ali que vinha debilitando ele aos poucos. Foi uma fatalidade, né, entre aspas, e que acabou culminando na eutanásia, né? Tiveram algumas outras situações assim, por exemplo, eutanásias que me doem muito e são as que eu mais faço hoje, infelizmente, são de gatinhos com FeLV, né, com linfoma, porque, como eu falei anteriormente, né, predispõe a linfomas e às vezes já está no nível avançado com múltiplas metástases que debilitam o animal e o tutor acaba tendo que optar pela eutanásia. Então, assim, me dói muito, principalmente quando eu sei, né, que anteriormente esse tutor ele não tinha informação sobre a FeLV, sobre os cuidados que precisavam ter, por isso a importância. Eu sempre digo, né, aos meus estagiários, não precisa você fazer estágio em uma clínica para gatos só para você se formar em medicina felina, não é isso, mas para você saber atender um gato, para você saber orientar o tutor de gato, porque a pessoa que adota, ela não tem a obrigação de saber, né? Quem precisa ser o portador dessa informação é o veterinário. Então, assim, já aconteceu de eu ter que fazer, por exemplo, a eutanásia de gatinhos FeLV que desenvolveram doenças debilitantes, mas que aquele tutor ele foi botando o gato dentro de casa sem testar, levava na clínica e não vacinava com V5, coisas desse tipo, né? A V5 é a vacina que protege contra a FeLV. Então, assim, são situações que realmente me entristeceram, né? E pensando, assim, em situações mais recentes, né? Teve um gatinho que eu resgatei no final do ano passado, né? Oriozinho, que muitos de vocês conheceram a história, que, assim, Oreo teve múltiplas coisas, ao mesmo tempo um corpinho frágil, pequeno, de 3, 4 meses, e que infelizmente lutou bravamente durante 2 meses e meio, mas infelizmente ele veio a óbito e aquilo ali, né, assim, faz a gente se questionar muitas coisas, né, inclusive às vezes nos questionar como profissional, né, poderia ter feito mais, faltou fazer alguma coisa, por mais que a gente tenha feito tudo, né, ele estava com uma equipe maravilhosa, que foi inclusive a equipe que cuidou, né, de Glendinha, e eu ali, né, como mãe dele também, de certa forma, mas como médica veterinária, e mesmo assim não deu, né, nem sempre dá. E um outro caso, né, que o Vitor também teve a possibilidade, né, de acompanhar, que foi nossa amada Celeste, né, uma gatinha com PIF, recentemente, que a gente também teve que optar por eutanásia pela evolução ruim que o quadro dela teve. Então, assim, foram situações assim que eu lembro e que realmente me deixaram muito tristes, às vezes, né? Nem sempre a gente vai ter só notícias felizes e que marcaram minha trajetória. Tem muitos outros, mas assim,
Essas quatro situações, assim, que eu pontuei, né, são coisas, assim, que eu me lembro de forma mais recente. Eu acho que a eutanásia em específico é algo que, enfim, ainda é muito discutido, né, muito falado, mas para uma pessoa que, além da profissão, né, que é o seu caso, ainda é atuante na causa animal, né, tem a parte da proteção animal, eu imagino o quanto deve ser muito difícil mesmo, assim, né, nas É, últimas cartadas que você vai fazer de tudo para que essa é, possibilidade não aconteça, né? é. E assim, né, eu sempre digo, né, que assim, me dói muito em algumas situações fazer eutanásia. Essas situações aí que eu pontuei, né, só óleo, né, que não foi eutanásia, mas o restante foi. Mas assim, eu também faço questão, quando é um paciente meu, eu faço questão de estar naquele momento, naquele último momento, com o meu paciente e com o tutor. Porque eu acho que alguém precisa apoiar o tutor naquele momento. E eu acho que o paciente ele precisa estar com as pessoas que ele ama, né? Que eles amam. E além do tutor, eu acho que o veterinário precisa ser a pessoa ali. Então, assim, quem me conhece sabe que eu faço questão, né, de fazer as eutanásias dos meus pacientes. Só não faço realmente quando não dá, né? Às vezes, por exemplo, aconteceu uma situação em junho que eu estava viajando. Não ia deixar o paciente sofrendo ali até eu voltar, né? Então, são situações e situações, assim, mas eu gosto de fazer, eu prefiro fazer, gostar é uma palavra, eu prefiro fazer justamente por isso. Eu acho que eu preciso estar com o paciente naquele momento, né? Apesar de ser doloroso, tanto para mim quanto para o tutor, eu acho que talvez eu consiga amenizar a dor daquele tutor ali de uma certa forma, por estar ali mostrando que eu estou apoiando ele naquela decisão. E muita gente também pensa assim que, porque não. Tem muita gente que é a favor, né, da eutanásia, tem muita gente que é contra, mas é muito importante a gente entender o momento que às vezes precisa ser necessário fazer aquela eutanásia, né? Então a gente precisa muito falar sobre isso também, porque eutanasiar um animal, numa situação onde já foram, enfim, já recorremos a todas as possibilidades da medicina e tudo, e a gente está vendo que o animal está sofrendo ali, eutanasiar aquele animal que já está cansado é um ato de amor, né? É a gente Exatamente. entender o que ele está precisando, que naquele momento talvez ele já esteja precisando realmente encerrar, né? Tentar todas as possibilidades, né? E com o caso de Celeste, né, que eu acompanhei muito de perto com você, nossa, eu fiquei muito, assim, surpreso e surpreendido com sua atitude, porque muitas pessoas já tinham desenganado e você mesmo assim viu que ela ainda queria sobreviver, enfim, que quis tentar de alguma forma, né, melhorar a qualidade de vida dela. Ela teve Exato. muito amor, né, nesse período em que a gente ainda continuou tratando, e o quanto ela aprendeu com a gente, o quanto a gente aprendeu com ela também, né? Exato. Nossa, foi assim algo muito marcante mesmo, assim, bonito, porque de ver várias pessoas já terem falado assim, não, aí não tem jeito e tudo. E ao mesmo tempo a gente vê que melhorou o quadro dela depois que ela ficou boa, Exato. né? E, enfim, saúde é assim, né? É muito relativo, né? Exatamente, né? O animal tá muito bem e de repente pode acabar decaindo ali, né, de uma forma que comece só a evoluir de forma negativa e a gente precisa tomar alguma decisão que talvez, né, eh, seja mais assertiva naquele momento para aquela situação. E infelizmente em alguns casos precisa ser realmente a eutanásia. É claro que né, a intenção aqui, né, não é incentivar a eutanásia, não é isso. Mas é conscientizar as pessoas, né? De que eutanásia muitas vezes é aliviar o sofrimento. E existem situações que a gente precisa, né, deixar de lado, né, nosso egoísmo, a nossa vontade, né, de ter o animal ali com a gente e deixar ele partir, né, sem sofrimento. Exato. É importante saber que nunca é uma decisão fácil, nunca, obviamente, vai ser uma decisão agradável, mas é como você falou, às vezes é o último ato de cuidado que se tem com Exato. aquele animal. E assim, eu achei muito humano da sua parte, né, o seu relato de que faz questão de estar presente junto com o tutor, porque assim como você comentou que também se questiona como profissional se você fez tudo o que podia, certamente o tutor também se questiona, será que realmente não dava para fazer mais? E a sua presença ali no momento é uma, é uma confirmação de que realmente você, como profissional, confirma que tudo já foi feito e Esgotou aquilo todas as aquilo é realmente, infelizmente, a última possibilidade. Então, é um momento também de conforto na medida do possível para o tutor, porque ele sabe que se a profissional está ali, é porque ele, como tutor, também fez tudo o que pôde, tudo que estava ao alcance dele. Que mais Isso. profissionais tenham esse cuidado. E eu sempre falo isso, né? Que para você ser um bom profissional, você precisa ser um bom humano, senão você não consegue ser um bom profissional. Então, você precisa ter esse olhar diferenciado, né? Você precisa ter esse olhar humano, né? Ali diante da situação, saber acolher o tutor, né? É importante. E essa questão mesmo da causa animal é uma forma, né, da gente fazer isso, né? Quando você tem esse olhar diferenciado para a causa, você consegue, né, ser diferenciado também.
em muitos aspectos. Tanto é, né, que assim, eu faço questão, né, uma das coisas, às vezes eu uso o dia da minha folga, né, eu só folgo uma vez na semana, às vezes eu uso o dia da minha folga para levar, né, alguns estagiários para um trabalho voluntário em lar temporário, em ONG, algo do tipo, que é para ver o outro lado, porque eu sempre digo, é muito fácil às vezes você trabalhar numa clínica que tem tudo, né? Mas você também precisa atender, saber atender aquela pessoa que não tem condições de fazer tudo. Você precisa dar o seu melhor para ajudar aquela pessoa que talvez não tenha condição de fazer todos os exames, e você vai deixar aquele animal desassistido. É claro que você não vai fazer milagre, eu sempre digo isso, né? Estamos falando de medicina, então precisa sim dos exames laboratoriais, precisa do acompanhamento correto, mas às vezes o tutor ele não consegue, e você precisa tentar ajudar ele da melhor forma, né? Então, dentro das limitações dele. E isso aí você só consegue se realmente você tiver esse olhar mais humano, né? Se você saber tratar a pessoa realmente como um ser humano e ter esse olhar diferenciado. Exato, inclusive falando em folga, né? Cabe salientar que Paloma está aqui no dia da folga dela, respirando a causa animal, né? Tirando um bom tempo da folga dela para estar aqui também ajudando as pessoas a conhecer mais sobre. Então, realmente, isso é imersão. Imersão, total. E lembrando, gente, que a gente está falando muito sobre eutanásia aqui também, mas para que vocês entendam, tá? Que ela, obviamente, deve ser a última opção, né? A gente tem que Claro. recorrer a tudo, e se a gente vê que não Exato. veio mesmo, aí a gente vai estar realmente ali pela eutanásia, tá? É, a gente vai falar sobre o Setembro Vermelho, Isso, não é isso? exato. Que é o mês das doenças cardiovasculares. Exato, dos problemas cardíacos em pets. Geralmente, né, o pessoal sabe que a gente traz um convidado ou convidada veterinário para falar sobre a cor do mês, que geralmente se trata de saúde felina ou alguma doença específica. Hoje não precisamos trazer alguém de fora, porque estamos aqui com a veterinária em loco. Então, Paloma, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre o Setembro Vermelho, né? Que tipo de cuidado as pessoas precisam ter com o coraçãozinho dos seus pets, check-up anual, enfim, que tipo de exames, que tipo de sintomas, o que você puder nos esclarecer, assim, pessoas leigas, sobre o Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho, né, é o mês de conscientização, né, das doenças cardíacas, né? O cuidado com o coração. Então eu costumo dizer, né, que os cuidados que a gente tem que ter é o básico mesmo. Check-up regular, vacinação, vermifugação, mas a partir de uma certa idade, né, o exame cardiológico ele passa a ser obrigatório, geralmente, né, a partir dos 7 anos de idade. Sinais clínicos, no geral, que a gente pode observar, né, num paciente com desenvolvimento de alguma doença do coração, tosse, ficar mais ofegante, né, cansaço, fadiga no geral, né, em alguns casos, né, pode síncope, né, que é o desmaio, pode estar associado a uma doença cardíaca, tá? No caso dos cães, as doenças cardíacas mais comuns é a endocardiose, principalmente em cães de pequeno porte, e a cardiomiopatia dilatada no caso de cães de grande porte, tá? E no caso dos gatinhos, né, a mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica, que é muito comum, principalmente, né, em raças como Maine Coon, Bengal, eles têm predisposição a ter essa doença. O Ragdoll também, tá? Uma outra... Importante, né? O tutor, ele, obviamente que a maioria dos gatos, né, aqui no Brasil em si, a maioria dos gatos são os SRDs, né, são os que dominam, mas é importante também aquele tutor ter um gato que é de raça, de fato, que ele entenda sobre a raça dele, né, tanto de gato quanto de cachorro, porque cada raça tem as suas particularidades, né? Exato, exatamente. Então é importante, né? Eu sempre falo isso, né? O tutor que quer comprar um animalzinho, né, que escolhe a raça, às vezes leva em conta alguns aspectos, mas não leva a isso. É importante você saber, né? Ao que aquele animal é predisposto. Por exemplo, né? O Persinha a problemas dermatológicos. Já o Maine Coon, o Ragdoll, problemas cardíacos. Então a gente precisa entender para cuidar deles, né, da melhor forma. E uma outra doença, assim, né, que tem ficado bastante em evidência, né, que tem a ver com o coração, é a giroflariose, né, que é o verme do coração. E essa prevenção é por meio de antiparasitários mesmo. Ou seja, tem gente que acha que vermifugar não é importante, né? Pois é, Desparasitar não é importante, então fica aí a dica, né? A gente precisa cuidar exato. e fazer check-up, né? Não pode deixar de fazer check-up de jeito nenhum. Exatamente. Assim Mas que a como raiz nós, também, né, eu costumo sempre usar o exemplo, né? Nós precisamos fazer check-ups anuais. Por que com os nossos gatinhos, nossos cãezinhos, né, falando no geral, não vai precisar fazer? Então a gente precisa realmente cuidar dos nossos animais como a gente cuida da gente. Exato. Isso.
E também aproveitando outro gancho, né? A gente estava falando sobre particularidades das raças, né? Que algumas têm mais predisposição a terem problemas cardíacos. E aí a gente entra na parte das curiosidades que também iriam ser sobre as particularidades dos gatos. É importante, né? A gente está tratando de adoção aqui, saber que os animais são diferentes entre si, as raças têm comportamentos diferentes entre si, os gatos SRD também. E aí, às vezes, as pessoas adotam com uma expectativa, né? Isso, elas querem um gato de tal tipo. E muitas vezes ele não atende às expectativas daquela pessoa. Então é importante que se maneire nas próprias expectativas antes de você pensar em adotar um animal. Saber que é um ser vivo que não é um brinquedo, não é um objeto, e muitas vezes ele vai ser diferente do que você esperava. E é preciso estar preparada para essa possibilidade também e você saber que ainda assim você tem uma responsabilidade sobre aquele animal e que não é, enfim, algo, uma peça, um objeto para você simplesmente devolver porque não gostou. Exato. Até porque os animais têm personalidade, né? Assim como a gente. Não posso exigir que você seja como eu, que Vitor seja como eu e vice-versa. Então, por que que com os animais vai ser diferente? Principalmente os gatos, né? A gente percebe esse preconceito maior, essa coisa aí em relação a gato. Ah, gato, a gente ouve muito dizer, né? Gato não gosta do dono, gato só gosta da casa. E quem tem gatos, quem convive com gatos, sabe que isso é mentira, dentre vários outros mitos aí. Se a gente for citar, né, a gente passa o dia inteiro falando sobre isso. Exatamente. E eu achei realmente os dois temas têm essa ponte nessas semelhantes em relação às particularidades dos animais e em relação ao Setembro Vermelho. Você falou uma coisa importante. É essencial que as pessoas procurem se informar. Quem tem preferência por animais de raça, procure se informar realmente como é aquela raça, como é o comportamento dela e quais as predisposições a doenças que elas têm, porque às vezes isso evita que você passe por situações que você não vai conseguir dar conta. Por exemplo, um animal que vai ali adquirir até no meio da vida, nem até no final, uma doença grave, e você pode não ter recursos para dar conta daquilo. Então é importante. Primeiro, a gente aqui está sempre falando para não incentivar a compra de animais, né? E sim a adoção. Esquecer um pouco essa coisa de raça aí, mais pelo sentimento, um gatinho, um cachorro, por quem você se afeiçoa e não porque é bonito, porque cabe no seu apartamento, etc e tal. E acrescentar este critério também de como é a saúde daquele animal, como ela vai evoluir e como a sua vida vai andar nos próximos anos na medida do possível que se pode prever, né? Que nem sempre é possível. Então, cuidados que é preciso pensar antes de tomar uma atitude de trazer um animalzinho para sua vida. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito bacana nos gatos, né? A gente tá falando de individualidade, né? Das raças e tudo. E os gatos, eles são muito únicos, né? A gente conversa muito sempre isso. É, e é importante a gente entender que, assim, a maioria dos cachorros, na verdade, eles já têm aquele comportamento, né? Mais enérgico, mais cautoso, enfim. Os gatos, eles já são mais diferentes, né? Entre si. Eles já têm comportamentos mais diferentes e tudo. É mais fácil você achar um cachorro parecido com outro do que um gato parecido com outro, né? Exatamente. Então, eu sempre costumo falar assim que os gatos, eles são animais, inclusive, muito educativos, né? Principalmente para crianças. Por quê? Geralmente a criança, quando quer um animal, ela quer pegar, agarrar, abraçar. Não por maldade, mas por querer brincar, por gostar, por querer dar amor, né? E os gatos, eles têm aquela limitação deles. Nem todos os gatos gostam de colo. Então, às vezes, o gato não quer aquele agarra-agarra. Às vezes, o gato não gosta de intenção. Exato. Então, a criança ter um gato, ela automaticamente aprende também, como ser humano, a respeitar o limite do outro, né? Exato. Geralmente o ser humano ele quer que o outro, seja humano, seja animal, corresponda às suas expectativas, né? E infelizmente não é assim que acontece. Então, eu costumo falar isso, que os gatos eles são animais educativos para crianças, porque ensinam as crianças a ter limite e a respeitar o Isso. limite do outro, né? Exato. E até para adultos também, gato ensina muito sobre paciência, porque assim como os seres humanos, os animais também têm o seu tempo. O animal pode mudar de perfil com o tempo. Glenda, quando chegou na minha casa, ela chegava alguém diferente, ela se escondia debaixo do fogão. Hoje em dia, ela chega, uma pessoa chega, seja nova, enfim, ela já vai se Já esfregando. tá Então, perto. assim, às vezes o gato precisa do tempo dele para ele se tornar ele mesmo, para ele se familiarizar com o ambiente, porque gato quer muito isso do ambiente. Então, tem a questão de ensinar as crianças limite, porque pode ser que aquele gato nunca goste de contato, de cola, etc. Mas também a todos nós de que é preciso respeitar o tempo do outro. Que ele precisa realmente ser respeitado para que ele possa se familiarizar com o local. É isso, é respeito. Gatos ensinam muito sobre respeito. Exato, perfeito. Bem isso, né? Exato. Exatamente. Gatos são únicos, né? E assim, né? Quem tem mais de um gato, no caso, meus 4 gatos têm personalidades completamente diferentes. E cada um deles são amorosos da sua forma.
né? Porque tem gente que acha que o gato ele só vai ser amoroso se ele aceitar colo, se ele fizer o que você quer, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele gosta de ser bajulado, né? O ser humano é carente por vida, então quer alguém que fica ali no... É por isso que normalmente as pessoas gostam mais dos cães, né? Eu amo cães, tá, gente? Não tenho nada contra, não. Mas porque o cão fica o tempo inteiro ali, né? Pulando em cima de você. E o gato ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai lhe dar as costas e acabou, e tá E no tudo momento bem. dele, né? E no momento dele. É. Mas às vezes só de ele andar pela casa inteira atrás de você já é demonstração de amor dele, que é como ele se Exato. manifesta. Às vezes a forma daquele gatinho, né, demonstrar carinho é ele, né, enrolar na sua perna apenas, ele não deixa, né, você pôr ele no colo. Já tem gato que você consegue pegar no colo, né, e fica com ele por muito tempo. Então, assim, cada gato é realmente de um jeito. E a gente tá falando, você falou de cães e tudo, né? Que também nós somos apaixonados por cães. Mas a gente sabe que quem ama gato mesmo, né? É. E assim, a gente falando disso agora, né? Eu tava pensando aqui em algumas questões, e a gente fala muito sobre o quanto a medicina felina hoje tem crescido, né? E queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é que você acha dessa especialização, né? Porque é uma especialização, a pessoa Sim. precisa aprender a cuidar e a manejar, né? O gato da forma correta. E é uma coisa que tem crescido muito hoje nessa especialização. Apesar de, ainda no nosso país, não existir tantas clínicas voltadas para felinos ainda, proporcionalmente falando, né? Isso. Então, já deveriam existir mais clínicas, inclusive, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que você acha sobre a importância de se especializar de fato, né? Em clínicas de felinos. E eu sempre digo, né, que os gatos vão dominar o mundo. Então, assim, a tendência é realmente, né, que venham a existir mais clínicas, né, com um atendimento especializado para gato, ou pelo menos mais profissionais que saibam atender gato da melhor forma, né, que se especializem para fazer o atendimento, porque o tutor do gato, eu costumo dizer que é um tutor diferenciado. Às vezes ele já chega para você com um diagnóstico ali, ó, doutor, eu acho que ele tem isso e aquilo, porque eu li sobre isso. Às vezes tem tutor que me leva artigo científico. Então, assim, o tutor do gato, ele é diferenciado. Assim como o gatinho é diferenciado, o tutor também é. Ele é mais informado. Se a gente não estudar, se a gente não se capacitar para atender aquele animal da melhor forma, a gente vai ficar para trás. Porque os gatos, eles estão dominando o mundo, né? Hoje, o nosso estilo de vida, muitas vezes, não permite a gente ter um cachorro. Não é que o gato, ele não precise de atenção, mas o cachorro demanda mais. O cachorro demanda passeio, o cachorro demanda banhos semanais ou quinzenais, né? A depender. E o gato não demanda isso. Então, assim, hoje as pessoas elas estão tendo essa visão diferente sobre o gatinho e realmente, né, se deixando, né, adotar mais gatos, ter mais gatos. E a gente precisa, né, realmente, a medicina felina, ela tá avançando cada vez mais aí, né, cada vez mais está surgindo pós-graduações em medicina felina, mais profissionais querendo atuar dessa forma. E quem não se capacitar vai ficar para trás, infelizmente. A gataiada vai rolar solta, né? E eu digo assim, né? Foi o que eu falei. Quando eu saí da faculdade, eu não pretendia ser uma médica especializada de felinos. Não era o que eu queria. Poderia mais à frente pensar em fazer um curso, algo do tipo, mas eu fui vendo realmente essa diferença. E graças a Deus, assim, né? Terminei minha pós. Hoje trabalho numa clínica, né, especializada para gatos. Há alguns anos atrás só existia uma aqui em Salvador, né? Hoje a gente já tem 2 clínicas especializadas para gatos. Então, assim, já tem um pequeno avanço. E a tendência é avançar cada vez mais. E por que você recomenda que os tutores de fato levem os seus gatos para clínicas especializadas em felinos? Justamente pelo gatinho ser um animal diferenciado, né? Então, assim, eu costumo, quando eu vim mesmo, né, a caminho, né, eu vim conversando com o motorista sobre isso. Que ele veio falando sobre a gatinha dele e tal, que depois da castração mudou o comportamento. E aí eu perguntei pra ele, né, onde é que ela foi castrada, como é que talvez tenha sido esse manejo, porque às vezes esse gatinho ele já é traumatizado ali na infância. Então a gente não pode exigir que esse gato ele vá se comportar no consultório da maneira como a gente deseja, né? Então a gente precisa entender os medos, os traumas daquele paciente, só realmente o profissional capacitado, né, a pessoa que realmente estuda sobre gato, talvez seja a melhor pessoa que saiba atender ali, né? Tem uma abordagem que a gente chama, né, que é a abordagem cat friendly, que é ser o manejo amistoso, o manejo respeitoso do gato. Isso faz toda a diferença, né? Aí vou usar o exemplo da minha gata de novo, né? A mais velha. Pérola não, eu brinco que pérola é uma planta. Se você quiser botar, encher ela de adereço, ela fica. Mas Dalila, se você conter ela de uma forma mais brusca, se você não respeitar o tempo dela, ela vira uma onça e não deixa ninguém fazer nada. Eu fiz até um vídeo dela na semana passada que eu levei ela pra clínica, porque em casa ela não consigo fazer as coisas em casa. E com manejo amistoso, né, respeitando o tempo dela, a base de carinho, né, com Feliway, com coisas ali adequadas para o atendimento,
ela, uma seda, conseguimos fazer tudo da maneira adequada. Então, assim, esse olhar diferenciado aí, a pessoa ela precisa ter para atender o gatinho. Por isso a importância hoje da medicina felina, da especialização em medicina felina, desse olhar diferenciado, né? E eu sempre falo, não precisa fazer uma pós, né? Que nem uma pós é cara e muitas vezes a pessoa ela não quer trabalhar só com aquilo para fazer uma pós, mas faça um estágio, né? Numa clínica especializada em medicina felina. Faça um curso, nem que seja online, busque se aprimorar de alguma forma para fornecer o melhor atendimento. Perfeito. Isso Até no porque geral. gato não é cachorro pequeno, né? Exatamente. Então, tem particularidades, tem coisas ali da espécie que a gente precisa entender sobre a espécie para atender da melhor forma. Exatamente. Exato. Hoje o que a gente está notando aqui, né, nesse episódio é que é muito voltado para o profissional, né, da profissional veterinário, profissional especializado em medicina felina. E esse momento é importante, a gente tem trazido em todos os episódios e já trouxe hoje também a importância da participação de cada um, né, de cada pessoa fizer o que está ao alcance dela. Paloma já trouxe aqui, né, um grande exemplo das coisas que ela faz que estão dentro do escopo dela, do que ela consegue fazer. E nós conversamos um pouco sobre isso, sobre às vezes nem todo profissional sabe o alcance que ele tem, o quanto ele pode ajudar a causa, mesmo dentro de limites que ele tenha, limites financeiros, limites de tempo. A gente vem batendo muito na tecla aqui de que é importante a pessoa fazer o que ela pode. Então, hoje, esse pedido é muito voltado ao profissional, aproveitando a presença de uma profissional aqui, que é Paloma, que faz a parte dela de uma maneira brilhante. Então, o que a gente quer dizer aqui é que você, profissional de medicina veterinária, de medicina especializada em felinos ou não, faça o que está dentro das suas possibilidades, seja um dia de atendimento gratuito, postagens em redes sociais, distribuição de cartilhas informativas, tem N possibilidades que podem ajudar e que podem não te custar tanto. É algo que realmente cada pessoa vai avaliar, né, dentro da possibilidade dela, dentro do tempo de carreira dela, como Paloma certamente hoje pode ajudar muito mais do que ela podia no início da carreira, mas sempre é possível um grãozinho ou muita coisa, vai depender realmente das suas possibilidades, mas sempre é possível fazer alguma coisinha, e essa coisinha sempre vai ajudar, seja um gato, seja uma pessoa, seja muitos, mas alguma ajuda vai ter, e é isso que a gente busca, é isso que é importante. Qualquer ajuda é bem-vinda. Vai fazer diferença, né? Talvez não Totalmente. pro mundo, mas pra vida daquele animal em específico. Exatamente, né? E eu sempre digo, se você não pode ajudar de forma direta, por estar ali, né, talvez num mutirão de castração auxiliando, por estar ali vacinando animais em um abrigo, você pode doar, né? A gente tem vários abrigos aí em Salvador, várias ONGs que precisam de ajuda financeira. Então, às vezes aqueles R$ 10 que tá ali, né, de bobeira em casa, que a gente não tenha por que usar naquele momento, vou contribuir para tal ONG, né? Não vou citar porque tem várias aí, tem vários abrigos que precisam. Então, é uma forma também de ajudar. Uma medicação que já está perto de vencer porque o meu animal usou e não vai usar nunca mais na vida. Acontece muito, em vez de jogar fora, doa. Para as ONGs vão ser bem-vindas. Para quem tem lá temporário, vai ser muito bem-vinda. Às vezes, Então, lote de vacina que tá perto de vencer. exato. Você pode ir no abrigo, vacinar aqueles animais que estão ali. Exato. Inclusive, né, assim, duas empresas aqui em Salvador, sempre quando tá perto de vencer lote de vacina, me perguntam, doutora, eu vejo que você sempre ajuda e tal, tem tantas vacinas, você tem cachorro para fazer, você tem, aí eu vou lá, corro atrás, né, das pessoas que eu ajudo realmente, dá pra gente fazer um mutirão aí para vacinar tantos animais, tem tantas vacinas, então, são formas de ajudar. Eu costumo sempre dizer, quem quer ajudar, consegue. De alguma forma. Basta, exatamente, talvez não consiga ajudar de forma direta nem indireta, mas ir divulgando. Aquele animal que está ali para adoção, né? Aquele pedido de ajuda. É uma forma também de ajudar. Compartilhar ajuda. Eu costumo Então, falar, Paloma, aqui, às vezes, que um compartilhamento só. exatamente. Às vezes você tá na rede social daquela pessoa que, se você divulgar, aquela pessoa vai adotar aquele animal. Exatamente. Né? Então, assim, tem muitas formas de ajudar, né? E o que eu peço aqui agora, e a gente conversando sobre isso, é que as pessoas, que os médicos veterinários atuem mais na causa animal, né? Eu estava outro dia pesquisando e tudo, e eu vi que é uma das profissões que menos profissionais estão atuando numa causa social, né? Aí muita gente fala assim, mas aí médico veterinário, que muita gente me fala isso, né? Você não vai ganhar dinheiro na medicina veterinária, né? Então, assim, eu sou acadêmico hoje de veterinário, mas cada vez com mais certeza que quando eu me formar, e tendo você como exemplo, eu quero sim atuar na causa animal como médico veterinário. Eu quero poder visitar o abrigo, nem que seja uma vez no mês, e vacinar aqueles animais ali com vacinas que, enfim, estão perto de vencer.
quando conseguir parcerias com pet shops, que as ações estejam perto de vencer também, a gente Exato. conseguir fazer uma doação de ração para os abrigos que precisam, né? Então existem diversas formas onde o médico veterinário ele pode sim ajudar, né? Ah, não posso ajudar de nenhuma dessas formas. Pode doar esses R$ 10, que a gente costuma falar isso aqui também, né? Um Às real vezes ajuda. R$ 2, R$ 3 de cada um, a gente já compra o sachê do dia para aqueles gatos. Então, existem muitas formas de ajudar. Então, eu, hoje, como acadêmico de veterinário, estando aqui com uma médica veterinária super atuante na causa animal, que ajuda da melhor forma, nosso senso comum do podcast, Vanessa, que também é tutora de gatos, estamos aqui pedindo para vocês, médicos veterinários, que abram um pouco mais os olhos para a causa animal. A gente precisa de vocês. E temos um exemplo aqui de uma pessoa que hoje atua na causa animal como veterinária também e tem a qualidade de vida dela. Ela consegue fazer as coisas que ela quer fazer, tem os sonhos dela, os projetos dela, e ela consegue equilibrar sim essa vida. Porque muita gente fala, ah, não, você, se for atuar na causa animal e for médico veterinário, você não vai ganhar dinheiro. E isso não é verdade, tá, galera? Isso é um grande mito. Até porque essas limitações, obviamente, você, enquanto profissional, vai determinar em sua carreira, vai determinar no seu cronograma, na sua agenda. Então, abra mais o seu coração e ajude. A gente precisa de vocês, médicos veterinários, atuando mais na causa animal da forma que vocês puderem. Exatamente, não precisa ser uma vida de abnegação, você não precisa largar tudo e só fazer atendimentos gratuitos. É realmente o que está dentro das suas possibilidades, ou até mesmo do que você, da sua ideologia de vida mesmo, do que você acha que precisa contribuir socialmente. Não precisa realmente se inspirar nas pessoas que estão aí com 40, 50 gatos em casa ou apenas atendendo gratuitamente. É realmente ver que você tem condições de fazer um pouquinho e outros também fazerem um pouquinho, esse pouquinho se torna muito. É um clichê que é muito real. Não tem muito para onde correr. E colocar limites, né? Como tudo na vida, a gente precisa impor limites. Então, assim, né? Durante uma vez na semana consigo ajudar de certa forma, de forma mais ativa. Vou fazer, né? Não é se dedicar somente a isso. É claro que não é isso, até porque a gente precisa, né, ter vida social, precisa da vida no geral, precisa ganhar dinheiro, né? Como o Vitor falou. Então, assim, impor limites. E outra coisa, e aí eu vou dar esse exemplo também aqui. Você, Paloma, é muito procurada porque você tem esse olhar para a causa animal. Então, não tem. Exato. A pessoa, quando ajuda, as pessoas hoje estão mais exigentes, os clientes, os pacientes, os tutores. É claro que um tutor vai preferir muito mais ser atendido por um médico veterinário que tem um olhar mais sensível, ou para uma causa, né? Ou que é um veterinário que ajuda. Nossa, olha que legal que você falou aqui, que tem grandes empresas aqui em Salvador que ligam para você para te oferecer vacinas que estão perto de vencer. São Exato. empresas, obviamente, muito bacanas, né, para Sim. estarem tendo essa atitude, mas você é a referência dessas empresas. Você é a médica veterinária que eles lembram e que eles pensam que é a médica que está ali para poder fazer realizar aquela missão ali de ajudar aqueles animais. Então, nossa, isso é uma gratidão, assim, que, né, e eu até queria perguntar isso para você. Quando você tem isso, essa procura dessas pessoas que te buscam por esse olhar mais sensível, e sabem que você tenta dentro das limitações da pessoa e da sua também ali, que eu sei que quando você tem medicamento e também algumas coisas assim, você consegue fazer as doações, mas como é você ser essa referência, assim, nesse ponto de que é a médica veterinária que tem esse olhar sensível para a causa? Felicidade, né? Gratidão, eu costumo dizer. Porque todo o bem que a gente faz, né, volta pra gente. Então, assim, eu tenho certeza que várias das minhas conquistas, das minhas realizações têm a ver com isso também, né? E é o que eu falei mais cedo, né? Assim, a gente precisa, antes de ser um bom profissional, a gente precisa ser um bom humano. E isso faz toda a diferença, porque o tutor percebe, né? As pessoas ao nosso redor percebem, e a gente realmente se torna referência, não só como profissional, mas no geral. Eu ouço isso muito, muito mesmo, tanto de tutores quanto de estagiários, né, que assim se espelham muitas vezes em mim por isso, porque percebe que eu tenho esse lado humano, né, que a gente realmente precisa ter, precisa ser diferenciado nesse sentido. Eu, como um protetor da causa, né, e como médico veterinário também, você não tem noção da inspiração que você é para mim, sabia? Obrigada. Eu sempre te admirei, você sabe, né? Desde antes de eu entrar na veterinária, assim, saber que você tem uma atuação na causa animal, esse olhar, esse cuidado, essa sensibilidade. Nossa, isso é tão bonito. É porque é tão comum a gente ver as pessoas entrarem nas profissões pra, tipo assim, ah, eu vou entrar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E é tão bonito quando você vê que, nossa, quando eu vejo os atendimentos, assim, quando eu vejo os pacientes que você atende e o que você busca fazer por aquele animal.
é uma coisa muito única também. A gente tá falando de gato que é muito único, mas você, enquanto profissional, você realmente é muito única Obrigada. e é muito diferenciada. Então, Obrigada. assim, você, obviamente, não só para mim, né? Porque eu já falo que você é uma grande referência para mim mesmo. Eu quero ser metade do profissional que você é quando eu me tornar médico veterinário, Vai porque ser. Vai ser melhor. é um cuidado, assim, uma sensibilidade mesmo falando, que é o que o animal precisa, é o que o tutor precisa, né? E a gente consegue, você consegue explanar isso muito de forma natural, sabe? E é muito bonito ver Obrigada. você atendendo um gatinho no chão, sentando do lado dele para atender ele na melhor forma que seja mais confortável para ele, mesmo que sua perna esteja doendo ali, mesmo que você esteja, sabe? Nossa, é muito bonito isso. Então, a minha admiração por você, enquanto profissional, como pessoa é incrível porque você é protetora da causa animal, mas como profissional mesmo, como médica veterinária, eu juro pra você, eu nunca conheci uma profissional médica veterinária como você. Então, é Obrigada. um orgulho ter você com a gente, inclusive aqui no podcast, né? Se não fosse sua atuação, seu profissionalismo, você não ia estar aqui sentada com a gente hoje falando sobre isso, né? Exatamente. Acho que também é bom para a audiência, né? Porque Paloma é a prova viva de que é possível conciliar, ser atuante na causa animal, ter um olhar humano para o animal, não precisa é, estar em conflito com a sua profissão. Pelo contrário, é um complemento para te tornar um profissional melhor, mais reconhecido, mais requisitado. Então, realmente, só elogios à nossa convidada hoje. Exatamente. Obrigada. Sem dúvidas. Vamos falar sobre os maus tratos, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Isso aí, aquele momento, né, do programa que a gente um dia espera parar de ter, parar de falar sobre, mas que é importante para a gente estar lembrando sempre, deixando aí na memória recente das pessoas quais são os canais de denúncia, que infelizmente a gente vê com muita frequência maus tratos a animais, então é importante saber que a gente tem para quem recorrer e também tem muitos canais que se adequam realmente ao perfil de cada pessoa. Temos aí o Disque Denúncia 181, né? Que é que atende a região do Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, e temos o 197, que é o Disque Denúncia específico para o Centro-Oeste. Cada estado também vai ter seu Disque Denúncia específico, e também temos o canal de denúncias do IBAMA, que atende ao Brasil inteiro, que é o 0800 61 80 80. Você também, caso não queira telefonar, pode também registrar denúncia no site do Ministério Público, ou ir presencialmente, né, que tem pessoas que realmente sentem que estão fazendo mais quando elas vão em pessoa a fazer a denúncia, você pode ir na delegacia que atende ao seu bairro para registrar alguma ocorrência que você presencia ou que esteja ali naquela região, né? Que talvez a delegacia seja o local mais adequado para tratar daquilo. E também temos os sites da delegacia virtual, atendendo aí a esses estados que estão na tela, que é o delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Como vocês veem, tem a possibilidade de ligar, de ir presencialmente, de falar pela internet, tem a possibilidade de fazer tudo até ver a situação ser resolvida. O que a gente não pode é se calar. Então, se você tiver perto de você, ou enfim, no seu caminho, ainda que não seja uma coisa recorrente, presenciar a situação de maus tratos, não deixe de denunciar. Utilize esses canais e outros que existam que a gente não esteja abordando aqui, que sempre é uma possibilidade, mas não se cale, faça a sua denúncia até a gente conseguir realmente visibilizar cada vez mais essa situação e evitar que ela aconteça cada vez mais, né? Que é a nossa meta aqui falando disso todo episódio. Até porque, gente, quando a gente fala sobre denunciar, e eu sempre costumo falar sobre isso, vocês lembram, né, como era no caso das mulheres. A violência contra a mulher sempre foi muito grande, ainda existe, tá aí, mas cada vez mais está ganhando mais espaço, porque as pessoas estão falando mais sobre isso, né? As pessoas estão comentando mais sobre isso, então as pessoas estão incentivando mais as outras pessoas a denunciarem. A mesma coisa eu peço para vocês fazerem em relação aos animais. Denunciem, gente. Maus tratos, às vezes está do lado da nossa casa, às vezes é o nosso vizinho, às vezes é dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares. E em vários episódios aqui a gente já falou diversos tipos e exemplos de maus tratos, né? Então é importante a gente sempre estar conhecendo e entendendo sobre eles. Porque às vezes, sim, quando eu falo de algo que não é sobre maldade, né? Às vezes é algo sobre falta de conhecimento. Então a gente precisa se informar para saber sobre. E violência a gente não pode permitir com ninguém, né? Nem física, nem verbal. Então, se vocês presenciarem qualquer tipo de violência contra os animais, gente, não só contra os animais, né? Contra as mulheres, contra as pessoas, denunciem. Por quê? Essas denúncias, por mais que vocês pensem que não vão valer de nada, elas estão se tornando estatísticas, né? São dados que a gente vai
ganhar visibilidade. A gente vai ver que, nossa, está aumentando bastante o número de denúncias contra a violência contra os animais. O poder público, de alguma forma, vai ter que, nem que seja pressionado, dar uma atenção maior para os animais nesse caso. Então, isso depende de nós, da gente, a gente que fala por eles. Então, sejamos a voz dos animais. Vamos denunciar quando presenciar os maus tratos, tá certo? Exato, e geralmente também aproveitamos esse quadro, né, para falar de maus tratos que muitas vezes não são lidos como maus tratos. Como você disse que as pessoas não fazem por maldade, já falamos sobre levar os animais para passear no calor, sem uma proteção adequada das patinhas. E hoje o que a gente quer falar é sobre as saidinhas dos gatos, que também é uma forma de maus tratos, porque acaba sendo uma falta de cuidado muito grande com o seu animal. Quando você deixa ele passear pela rua sem supervisão, sabendo que ele pode ser atropelado, que ele pode ser envenenado e que ele pode pegar doenças que foram as que a gente tratou aqui, né, em contato com outros gatos. Então, não deixe seu gato correr esse risco. Ah, ele está acostumado a andar sobre os telhados, enfim. É, nenhum gato está preparado para todas as situações. A rua tem muitos perigos. E você deixar ele correr livre pela rua é você realmente assumir um risco muito grande de você perder o seu animal querido. Então, não faça isso, não permita, castre, deixe ele dentro de casa, tenha telas nas janelas, nas varandas, cuide do seu animal, mantenha ele por perto. É isso, né, Paloma? É isso. As pessoas não podem mesmo, né? Deixar os animais saírem sem supervisão, de jeito nenhum. Exatamente. E essa questão, né, das telas também, não falo nem só sobre doenças, né, quedas. Eu trabalhei por muito tempo, né, em clínica de emergência e a maior casuística, né, de gatos que chegavam na emergência foi gatos que caíram de apartamento, que caiu do muro da casa porque não tem tela. Então, a gente precisa realmente, né, ter essa atenção maior em relação a isso. Né, e mencionando sobre doenças, né, além da FIV, da FeLV, né, a gente precisa lembrar também da esporotricose, né, que é inclusive um problema de saúde pública. Então, é uma zoonose. Então, a gente. Lugar de gato não é na rua, né? Lugar de gato não é dando voltinhas, é dentro de casa. Em Exatamente. segurança. Perfeito. Segurança para eles e pra gente também. Por isso que a gente reforça, né? Todo episódio a gente fala dos canais de denúncia, porque a gente quer incentivar que as pessoas denunciem de fato, porque a gente sabe que acontece maus tratos. Exatamente. Infelizmente, as pessoas não denunciam ou acham que o animal, é inferior e tudo. É. Enfim, né? Um dia a gente vai, com fé em Deus, falar menos sobre isso, né? Porque as coisas vão estar melhorando. O episódio está acabando. Voou. Pena. Como sempre, passou muito rápido que a gente embala aqui no bate-papo e não percebe, né? Mas realmente chegamos ao fim aqui das nossas perguntas. Acho que realmente hoje deu para ter uma imersão muito grande no que é uma veterinária atuante na causa animal, né? Então, Bem importante, né? exato, e você como estudante de medicina veterinária também, eu acho que esse episódio pode realmente inspirar muitas pessoas que estão na área, profissionalmente falando, a ter esse olhar mais cuidadoso com quem às vezes não tem condições de dar um cuidado mais caro mesmo, por que não dizer, ao seu gatinho. Então, estamos tentando ressaltar aqui hoje o lado humano do profissional, a atuação social do profissional da medicina veterinária. Espero que tenhamos sido bem-sucedidos. Acredito que sim. Com certeza, né? Eu, particularmente, sou suspeito para falar, até porque, gente, vocês, obviamente, talvez não sabiam até pouco tempo antes, mas eu sou estagiário da médica veterinária Paloma e eu lutei muito para conseguir ser estagiário dessa moça aí, viu, gente? Porque eu queria ser estagiário de uma pessoa que fosse referência realmente do que eu quero fazer na minha vida, do que eu quero cuidar, assim, obviamente, eu sei que eu não vou ser o melhor, porque existem várias pessoas melhores, mas a gente tem que estar e ter essas pessoas melhores como referência na nossa profissão e que atuam com os mesmos objetivos que o nosso, que é o bem-estar dos animais, dos felinos, é saber atrelar a vida pessoal com a vida profissional e com a causa animal, né? E, nossa, você não tem noção do aprendizado que eu tenho, assim, nos 6 meses que a gente já tem junto, né, que passa tão rápido, né, a gente falou sobre isso ontem, inclusive. Verdade. O quanto eu aprendi com você, assim, o que eu aprendi com você nesses 6 meses. Eu digo pra você que nesses meus 3 anos aí de faculdade, nossa, o que eu vivi com você, você não tem noção da experiência, uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é você vivenciar aquilo. Por Na isso que é importante prática, você falar, né? exatamente. Estagie, faça estágio, porque Exato. Eu tenho, assim, né, estagiários que iniciaram, tipo, segundo semestre. Não sabia nem o que era uma seringa. E hoje dá show. Né, quando a gente vai, né, nesses trabalhos em ONG, etc. Se você colocar ali para fazer o atendimento, eu só fico olhando. Por quê? Por conta da prática. Porque está vivenciando aquilo desde o início. Então, estagiar é muito importante. E estagiar só com gatos é mais importante ainda, né, pelo diferencial que eu falei inicialmente. perfeitamente.
né? Nossa, muito obrigado, viu, por você ter aceitado esse convite. Foi uma honra ter você aqui. Como Eu eu que te falei, agradeço. você é uma pessoa muito especial por vários motivos, não só para mim, como, né, para a comunidade, enfim, para a vida. Né? É legal a gente falar de pessoas que têm a sua atuação e que são bem-sucedidas na profissão, né, que amam o que fazem, que isso é muito importante também. E te falar assim que você é uma inspiração, viu, para muita gente. E eu tenho certeza que desse episódio aqui, as pessoas já vão começar a querer atuar na causa animal, não tenho dúvidas. Que bom. A gente Muito precisa influenciar as pessoas para o bem, né? Então que seja dessa forma. Exatamente. Muito obrigado, Amém. viu? Gente, Eu que muito agradeço. obrigado mais uma vez pela participação de vocês, tá? A gente agradece muito. Hoje foi uma honra estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui me ajudando, com o nosso Leão incrível, que sempre ajuda e faz a gente fazer as coisas acontecerem, porque sem ele nada disso aqui seria possível. E principalmente pela audiência de vocês, que a gente sabe o quanto é importante. E em breve estaremos aí com o 9º episódio, né? Com uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, que vocês também vão gostar muito de conhecer a história, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. E até a tchau. próxima. Até a próxima, Até a pessoal.